Meus irmãos, tem uma doutrina, né, pacificada, muito utilizada na literatura do direito penal brasileiro, que é uma teoria chamada a teoria do fruto da árvore envenenada. Um dos maiores doutrinadores criminalistas do Brasil, Eugênio Pacelli, preconiza isso. Então, os meios de prova que foram trazidos para arguir a eventual condenação, a condenação pretérita do ex-presidente Lula, que tornou-se nula, vem à tona agora um juiz totalmente imparcial, bem sabido que o Toffoli é um ministro ponderado, equilibrado, veio à luz do direito e afirmou categoricamente que houve um comploio por integrantes da Força-Tarefa, denominado Lava Jato, e pelo ex-juiz da 13ª Vara de Curitiba, Sérgio Moro, hoje senador da República. Eu penso que existe uma diferença latente entre nós lutarmos por justiça e vingança. Eu acho que todas as pessoas são livres numa democracia para escolher aquele ou aquela candidato ou candidato, o político ou política, que venha representar seus anseios. Agora, em detrimento a meu bel prazer, eu não posso condenar, por exemplo, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sem ter um mínimo de elemento comprobatório que comprove. Então, esse tipo de situação, no caso concreto do Lula, houve uma nulidade e que prova, por uma vez por todas, que o presidente Lula foi, de fato, absolvido. Além da absolvição de todos os processos, vale ressaltar que, além desse que o Sérgio Moro presidiu como Estado juiz, em dezenas dos outros processos que tramitaram em diversas varas diferentes, o presidente Lula foi absolvido, foi arquivado por insuficiência de prova e, consequentemente, sequer houve denúncia para se apreciar, ou seja, foi recepcionado pelo Poder Judiciário. Duas coisas ou uma a gente pode tirar sobre a situação em tela. Ou o Lula cometeu um crime perfeito, ou ele simplesmente é inocente. Como eu acredito na independência da Polícia Federal, do Custo-Leis, do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, da imprensa, que vinha ao público e tentaram deturpar a opinião pública, induzindo boa parte da população brasileira a crer que houve, de fato, participação direta do presidente Lula num esquema de malversação do recurso público, induziu muitas pessoas. Agora, toda pessoa que tem bom senso e que há uma verdade, porque a verdade ela é uma garota de programa muito bonita, que durante a madrugada todos beijam, abraçam, trocam carícia e fazem amor. Mas quando amanhece o arraiar do sol, no amanhecer do dia, pouquíssimos ou quase nenhum ou ninguém tem coragem de pegá-la de mãos dadas e ir à panificadora e tomar café com a mesma e beijá-la publicamente à luz do sol. Então a gente precisa, doutor Arnaldo Lourenço, amar a verdade. E eu acredito piamente na justiça brasileira, acredito nas investigações que foram trazidas ao decorrer desse celeuma que se arrastou e que ridiculariza, mais uma vez, Deltan Dallagnol, sua trupe da Força Tarefa Lava Jato, e coloca mais uma vez em xeque o julgamento totalmente imparcial, do ex-juiz Sérgio Moro. Então aqui a verdade veio à tona, infelizmente não conseguiram sepultar a honradez de uma pessoa que até o presente momento se demonstra digno e honrado e merecedor dos mais de 60 milhões de votos e sendo reconduzido pela terceira vez, de forma inédita, à presidência da República. Muito bem, senhor José Joaquim Santos, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1. Ô Zezinho, a sua verdade, ela também faz amor de madrugada? Como é que é, ou não? Bem-vindo a mais um News 5.1. Samuel, eu não sei onde é que ele busca essa prostituta aí, que ele disse que as madrugadas... É uma analogia. Eu sei. Os homens casados não vão nos cabaré na madrugada, pegam as meninas, deixam as suas mulheres em casa e quando é de manhã ele volta para casa e fica dormindo de conchinha? É assim que a grande maioria faz. Ele falou realmente da teoria da árvore envenenada, que ela é dos Estados Unidos, né? Que realmente ele fez essa exposição aí, usando esse termo. Mas, meus amigos, vamos lá. Eu sempre falei, a Lava Jato,
tanto Moro quanto lá, eles tinham um projeto de poder, pronto, tiveram seus erros, tiveram seus... Mas dizer que foi uma armação, gente, pelo amor de Deus, e eu vou aqui ter cuidado do que eu vou falar, porque é o momento da gente ter cuidado, né? A gente tem que ter cuidado de falar de ministro, de Polícia Federal, mas a gente que é imprensa, a gente tem que fazer o papel da imprensa, coisa que a imprensa não está fazendo nesse momento. A imprensa está calada. A imprensa, eu não sei o que é que ela quer, ser irrigada de que maneira, mas eu tenho compromisso com os fatos. Vai doer em mim, vai doer na minha... Mas eu vou ter os devidos cuidados. Mas o ministro Dias Toffoli, não quero aqui falar da biografia dele, que foi advogado aí do PT, nada. Eu quero falar o seguinte, ele foi citado pelo filho, disse, é o amigo do amigo do amigo do Lula. Ele foi citado na Lava Jato. Então, dizer, pelo amor de Deus, depois de tanto tempo, o problema todo é que Lula, quando ele saiu, ele queria ser reconhecido. Ele queria ser reconhecido como Nelson Mandela. E ele não foi. Conseguiu, e voltou, foi preso e voltou. E é melhor. Porque eu não voto, Zezinho. Que comparação, mas Samuel? Para de bravata, de conversa fiada, rapaz. Você veio aqui para brincar com o telespectador, rapaz? Não, você veio aqui para brincar. Você quer comparar Lula com Nelson Mandela? Você quer comparar Lula com Nelson Mandela, rapaz? O cara fica mais de 550 dias na cadeia. Não chora. Não negocia a liberdade dele. Sai pela porta da frente. Casa com uma mulher nova e ainda ganha a presença da República. Para, Samuel. Samuel, grava essa... guarda essas coisas para você falar com sua trupe, rapaz. Comigo não, comigo você não cola. E o telespectador sabe quem é você. Vamos lá. O que nós precisamos ser, as pessoas devolveram mais de 6 bi. Devolveram, confessaram que praticaram crime. Confessaram. Ele foi para a rua como mulher, foi para a rua, foi lá para o espaço alternativo, disse, essa é a maior operação. Gritou fora Dilma, porque era um desastre mesmo. Saquearam e reconheceram. Aí vem agora, depois de tanto tempo, Lula, quando chega com os ministros, o que ele pede é uma reparação, que eles... Rapaz, gente, olha como é que o STF, ministro do STF, e nós temos que trazer isso para o debate público, essas decisões monocráticas. Essas decisões monocráticas é algo muito arriscado. É algo que está alimentando a polarização. Estão entrando aqui. É uma decisão política. Todos nós sabemos. Então, o que nós precisamos ter é compromisso. A imprensa tem que fazer. Devolveu. O Brasil precisa, sabe o quê? Avançar, precisa trabalhar. O povo brasileiro não precisa do STF, ministro do STF, que eu não posso falar na totalidade, numa decisão monocrática, fazer algo dessa maneira, para estar aí o seguinte, se justificando, daqui a pouco vai dizer que Lula é um homem inocente, pelo amor de Deus. Mas ele é, Zezinho. Não, ok, ele é inocente, mas não foi inocentado. Mas como que ele não foi nem condenado, não teve nem processo, anulado tudo, cara. Samuel, para na hora da coisa você fala que Lula... Olha, Samuel, você dorme, sonha, acorda com Lula. Eu tenho compromisso com o debate. Para de interferência aqui, Samuel. Uma ova, rapaz. Você... da cassação do negão do Isaú de Paraná, aqui de Rondônia, mas tu quer trazer essas coisas e tá falando do Lula porque ele não lançou. Vamos lá. Então, o que nós estamos vendo num momento desse, o STF precisa julgar casos que venha contribuir com o judiciário, agora dizer que foi um dos maiores erros do judiciário do Brasil, foi a prisão de Lula. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Eu já falei, eu queria muito que tivesse um tribunal que julgasse Lula. Pô, ele já não vai ser mais julgado e vai ficar. E agora quer achar um jeito para dizer, para ter uma reparação. E quem vai pagar, sabe o quê? O Estado brasileiro. Porque essas empresas agora vão entrar, vão recorrer, vão ganhar aí mais desses 6 bilhões aí, vão pegar esse dinheiro de volta. Que é isso? A gente tem que ter compromisso com o povo brasileiro. A gente não tem nada para comemorar no dia de hoje. A gente tem muita coisa para se avançar no Brasil. Tem a fome, tem um monte de coisa. E agora vem o ministro Dias Toffoli
faz uma decisão monocrática aí para dizer que Lula foi o maior erro da história. Gente, é coisa para inglês. STF precisa ter um compromisso com o povo brasileiro, não da maneira que ele está fazendo aí, embarcando nessas pautas aí do governo federal. Ô Zezinho, quando um grupo de políticos se reúne para um projeto de poder, como você falou, né, para um projeto de poder, você acha que existe limite para isso? Existem limites para esse projeto de poder, para esse grupo que tem o projeto de poder? Cometer os erros, todos nós sabemos. Eu aqui admiti, Cícero. Eu estou te falando o seguinte... Não, eu não estou questionando. Você está dizendo que o governo do PT não é corrupto, não? Que governo de PT, Zé? Quem é que está falando em governo de PT? Você está querendo fazer uma defesa, Cícero. Eu estou falando de uma coisa que você falou, de um projeto de poder, que eu achei muito interessante você colocar isso. Eu coloquei no início, sim. Sim, você abriu falando sobre isso, e eu estou te perguntando se você concorda comigo, que quando políticos, um grupo restrito de políticos, seja eles quem forem, se reúne para um projeto de poder, esses políticos, eles não têm limites, Zé. É o que eu acho, isso é uma opinião que por isso que eu estou te perguntando. Seu comentário é tendencioso, sua pergunta, então mas tá eu vou respeitar. Tá, então vamos ela lá. É tendenciosa, ela é canhota mesmo, já está claro. Certo, vamos lá. Arnaldo Lourenço, boa noite, seja bem-vindo ao seu comentário. Boa noite a todos os velhinhos, boa noite aos telespectadores, boa noite Samuel, boa noite Zezinho, Cícero, boa noite Samuel. E a nossa técnica lá que faz com que o nosso programa chegue até o seu lar. Esqueceu de mim, Will. Ricardo, falei, doutor Ricardo. Agora, vamos para o debate, Will. 2 minutos só a apresentação. E, em primeiro lugar, agradecer a todas aquelas pessoas que a gente encontra na rua e pedindo para que a gente saia candidato a vereador. Tá? Então, estou agradecendo aos senhores, mas a priori não é minha intenção, não, gente. A gente faz esse programa aqui porque a gente vem para poder falar a verdade, o pensamento, a gente que é externa. E eu gostaria de fazer uma analogia, já que os senhores, todos vocês falaram tão bem, Cícero, eu não gostaria de ser interrompido, e fazer o meu comentário contando uma história. Tinham 3 garimpeiros no meio da mata, garimpando diamantes. E eles acharam muito diamante. E não queria que ninguém soubesse, porque a cata de diamante era tão grande, eles poderiam ficar lá muito tempo. Aí o que eles fizeram? Ficaram muito ricos, um pegou e falou assim para o outro, fulano, nós temos que comemorar. Mas cada um desconfiando um do outro. Mas nós vamos comemorar como? Não, vai lá na cidade, busca 3 garrafas de pinga para a gente tomar. Aí o cara falou assim, eu vou lá, esses 2 pegam essas pedras aqui, vazam e eu fico sem nada. Mas acabaram convencendo, fizeram um sorteio, um saiu com a concepção de o outro ficar vigiando o outro cara. Quando o cara veio para buscar a garrafa de pinga, Samuel, lá no coisa, ele pegou as garrafas de pinga, envenenou as garrafas. Tá? Que tem a ver? E ficou meu Deus do céu. E ficou, pode um negócio desse? Envenenou 2 garrafas de pinga e falou assim, eu vou levar, na hora eu abro a minha, toma, eles têm coisa, vão tomar. Vai morrer os 2, eu fico com um diamante só para mim. Só que um que estava com o outro resolveu fazer o seguinte, eu vou matar esse cara aqui, vou com um pedaço de pau pro meio da estrada, esperar, mata o outro. E fica com tudo. E assim foi feito. Ele matou o que estava lá e veio para a estrada matar o outro. Chegou, fez isso, matou o outro, matou o que estava com cuidado para não quebrar as garrafas de pinga. E comemorou em dose tripla, tomou as 3 garrafas de pinga, só que 2 estavam envenenadas. Moral da história. O diamante acabou ficando lá. Então a ganância de Sérgio Moro, a ganância de Dallagnol começou a se matarem por aí. A próxima cacetada vai ser na cabeça do Moro, pode saber. Já começou. Zezinho, por favor, olha aqui. Dê um look no Zezinho ali para mim. Filma a cara dele. O grosso vai vir agora, mano, velho. Ricardo Frota, boa noite. Seja bem-vindo, Ricardo. O seu comentário, sua vez. Boa noite, Cícero. Boa noite, Samuel Costa, Arnaldo Buiú, Zezinho, nossa audiência aí que está nos acompanhando nessa quarta-feira. Antes de mais nada, a gente precisa saber quem é Dias Toffoli. Dias Toffoli nada mais é do que a pessoa que advogou para o PT
e a pessoa que no segundo mandato do Lula foi indicado para a AGU, Advocacia Geral da União. Posteriormente a isso, ele foi indicado pela Dilma ao STF. Então, a gente está falando de um soldado do PT, de uma pessoa que é totalmente, completamente ligada ao Partido dos Trabalhadores, amicíssimo do Lula. Então, daí, a gente se espera muitas decisões favoráveis. A gente está falando de um STF, volto a dizer, Dias Toffoli, numa decisão monocrática, uma decisão que só ele tomou, não teve a participação dos demais ministros. Então, o que a gente está vendo é lamentável. Eu fico muito triste, porque hoje estão tentando desconstruir a imagem do Moro e do Dallagnol, e esquecem que o processo não partiu deles, não. Houve uma investigação de uma Polícia Federal, que é uma instituição de Estado e não de governo, e colocar essas situações aqui, você está colocando em xeque a Polícia Federal, que fez um trabalho impecável. O que o Moro fez foi a partir das investigações que foram feitas pela Polícia Federal. Não. E o Ministério Público ali, como custo-leges, como fiscal da lei, atuando. Agora, se houve vícios durante esse procedimento, a gente sempre fala, todo homem erra, o judiciário erra, o judiciário comete erros, é para isso que existem as instâncias superiores. E foi para a instância superior, foi para o tribunal referendou, não só referendou, como ele majorou, ele aumentou a pena do Lula. Então, por que recai tudo sobre Moro e sobre Dallagnol? Inclusive, foi referendada pelo STJ e por uma das câmaras, uma das turmas do STF. A gente está falando de um maior dos esquemas de corrupção da história, não do Brasil, mas a história do mundo. A Lava Jato, esse esquema de corrupção, ele respingou em 50 países. Não foi pouca coisa. Agora estão querendo reconstruir a história usando uma narrativa mentirosa. De tanto bater nessa tecla, de tanto o sistema se articular para tentar desconsiderar essas provas. Acordo de leniência. A empresa foi lá, através desse acordo de leniência, disse o seguinte, para ter benefício, para a gente não ser punido de forma muito severa, a gente vai abrir o jogo, a gente vai colaborar com a justiça. E as empresas colaboraram. Foi por isso que a justiça brasileira recuperou, o erário público recuperou bilhões de reais. E dizer que isso não é nada, e dizer que não aconteceu o crime, que nada aconteceu, isso eu não estou colocando as delações premiadas, que também é uma espécie de acordo para a pessoa ter benefícios, ter uma pena mais branda. Tudo isso aconteceu, foi um conjunto de provas, não foi uma decisão tendenciosa do Moro, uma atuação do Ministério Público através do Dallagnol, nada disso aconteceu. Foi uma investigação séria. Agora, colocar em xeque o Judiciário, a Polícia Federal, o Ministério Público, por conta de uma pessoa que é o Lula, realmente eu lamento que a vontade que eu tenho é de, rasgar o meu diploma de direito, porque o que a gente está vendo são decisões espúrias, uma atrás da outra. Onde que está a democracia? Querem empurrar a goela abaixo que o que aconteceu foi uma mentira, foi uma armação, e tudo aquele dinheiro é fictício, é irreal, não existe. Agora a empresa vai o quê? Vai recuperar esse dinheiro? Vamos brigar na justiça, porque o ministro Toffoli deu uma decisão favorável para a empresa, para a Odebrecht, então agora a gente vai entrar na justiça para tentar recuperar aquilo que a gente roubou. Então, lamentavelmente, hoje para mim é um dia muito triste. Eu já vi tantas decisões espúrias do STF, agora, escancaradamente, Dias Toffoli, um soldado do PT, isso que ele está fazendo é só mais uma das aberrações.